Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós damos continuidade ao tema de reações orgânicas, principalmente a parte que fala sobre as reações orgânicas de oxidação. A gente viu nas aulas anteriores as reações orgânicas de adição, substituição. Agora aqui nas de oxidação, a gente vê as suas propriedades e suas divisões. Então hoje eu priorizei os exercícios para a gente ver como realmente acontece a cobrança desse tipo de assunto. Então tá aí, primeiro exemplo, primeiro exercício, a reação de 2-metil-but-2-eno com permanganato de potássio diluído em meio levemente alcalino produz. Então ele quer saber quem vai ser o produto dessa reação, né? Reagindo 2-metil-but-2-eno com permanganato de potássio e num meio ali, um meio levemente alcalino. Então tem aqui a substância do 2-metil-but-2-eno. Eu recomendo sempre desenhar a fórmula estrutural para ficar melhor a visualização de onde vai ser quebrado, de onde vai ter ali os carbonos que vão precisar ser feitas outras ligações e tudo mais, tá? Então, eu recomendo sempre fazer a fórmula estrutural. Como ele pediu aqui, vocês sabem fazer a fórmula estrutural do 2-metil-but-2-eno, então tá aqui o permanganato de potássio. Na aula passada foi mostrado ele, e que ele vai funcionar ali como o oxidante. Então, ele vai ser a substância oxidante. E o meu meio levemente alcalino é o que vai estar disponível, né, principalmente seguindo ali a teoria de Arrhenius, vai estar disponível OH, né, hidroxila ali, disponível nesse meio aí. Então, o que vai acontecer? Esse oxidante aqui, ele vai quebrar uma dessas ligações da insaturação. E esses dois carbonos, onde quebrou a insaturação, vão estar com deficiência de ligação, deficiência de elétron. Quem vai entrar nessa deficiência? A hidroxila que está ali disponível, tá? Que veio da substância alcalina. Então, vai se ligar aqui nesses dois carbonos, ou seja, no carbono 2, se eu começar a contar por esse, né? Vai se ligar no carbono 2, uma hidroxila aqui e uma hidroxila aqui, tudo bem? Então, como é que vai ficar essa estrutura? Vai ficar dessa forma aqui. Então, tem aqui o meu carbono 1, carbono 2, carbono 3 e o carbono 4. Aqui é minha ramificação. E aí eu tenho as minhas duas hidroxilas que veio do meio levemente alcalino, tá? Então, se eu fosse dar um nome para essa estrutura, como é que ficaria? Ficaria 1, 2, 3, 4, né? 4 carbonos na cadeia principal. No carbono 2 eu tenho o metil, então fica 2-metil, but, são 4 carbonos na cadeia principal, but, que é simples ligação entre os carbonos, e no carbono 2 e no carbono 3 eu tenho a hidroxila, ou seja, aqui no caso é um diálcool, né? Então o nome no final fica diol, tá? Simbolizando que eu tenho duas estruturas ligado a essa cadeia carbônica. Então, fica como? Fica 2-metil-butan 2,3 diol, tá? Bem, então, a alternativa correta seria o meu 2-metil-butan. A oxidação do metilpropeno na presença da solução de permanganato de potássio, novamente, em meio ácido agora. Aí, o que acontece no meio ácido? No meio básico lá, vocês viram que quebrou só a ligação π, né? Ele, depois da quebra da ligação π, na insaturação, vai formar um concerto composto. Agora aqui eu vou quebrar, por causa a junção do permanganato com o meio ácido, ela vai ser um oxidante muito forte, tá? E aí vai quebrar por completo a insaturação. Então, como é que vai ficar? Vamos desenhar o metilpropeno. Então, prop 3 carbonos, o metil está aqui. Com esse oxidante forte, com a junção desses dois, como eu disse, ele vai quebrar a insaturação aqui toda, completa, né? Então, o meio é esse. Esses reagentes vão ser sempre desenhados, vêm sempre representados em cima da seta, em cima ou embaixo, né? Ou seja, as condições que ele está, tudo bem? Que está acontecendo essa reação. Então, vai quebrar. Qual que é a estrutura que vai ser formada? Primeiro, eu vou formar uma estrutura, adivinha, dessa daqui, com a quebra dessa insaturação toda, eu vou ter essa estrutura, tá? E vou ter essa outra aqui. Vou ter a presença do dupla O, a presença da carbonila. Vai surgir uma carbonila aqui ligada a esse carbono.
Então, uma carbonila ligada a esse carbono, sendo ele secundário, uma cetona. E sendo esse daqui primário, vai formar um aldeído, correto? E o que seria o meu aldeído? Só que é o seguinte, a junção do permanganato de potássio junto com esse ácido sulfúrico, vai ser um oxidante muito forte. Então, essa estrutura aqui, ó, do carbono primário, essa estrutura formaria um aldeído. Qual aldeído? O aldeído fórmico, ou formaldeído. Só que, como ele vai ser muito oxidado, ele vai acabar formando direto o meu ácido carbônico, que tem essa estrutura aqui, ó. E o ácido carbônico, ele é uma substância muito instável, ou seja, ele vai se quebrar facilmente, liberando CO2 e água, tá? Então, a alternativa correta aqui seria, que outro exemplo, os produtos da oxidação dado ao seno são ácido metilpropanoico e acetona, né? Como eu falei no exercício anterior. Então, o alceno em questão então ele está saindo do alceno e está chegando no ácido metilpropanoico e no acetona. Só que qual é esse alceno que ele está querendo saindo aí a origem, né? Então, qual seria? Então, eu tenho aqui, vamos, primeira coisa, vou desenhar os meus produtos que eu quero obter, que é o ácido metilpropanoico, tá aí, e a acetona, então tá aqui também. Então, como é que eu vou partir para chegar nesses caras? É assim. Como eu quero quebrar completamente um alceno para formar duas substâncias, provavelmente ali eu vou ter que quebrar uma insaturação inteira. Quebrando essa insaturação que eu vi no exercício anterior, eu vou formar uma carbonila a partir desse carbono que foi quebrado, tá? Desse carbono aqui que foi quebrado. Eles estavam juntos, foram quebrados e surgiu ali uma carbonila, né? Carbono com dupla O, tudo bem? E se eu fizer o processo inverso? Tirar o oxigênio, vai formar isso daqui, ó. Eu vou ter essa estrutura ligado a esse carbono. Ah, professor, mas e aí essa hidroxila aqui, ó? Essa hidroxila é o seguinte, o que aconteceu? Toda vez que eu quebro um alceno, ele gera um aldeído e uma cetona, ou dois aldeídos, ou duas cetonas, vai depender muito aonde está a insaturação, tá? Quebrando essa insaturação aqui, ó, aparece surgindo uma carbonila no carbono primário, primeiramente um aldeído, tá? Só que como a oxidação pode ter ocorrido de uma forma mais rápida, depende das condições da reação, já o aldeído ele se transformou, né, em ácido carboxílico. Então, eu tenho a quebra da insaturação, ele vai formar um aldeído. Se for um carbono primário, uma carbonila no carbono primário, forma um aldeído. Se oxidar mais ainda, esse aldeído, ele forma um ácido carboxílico. Foi o que ele colocou aqui, já direto um ácido carboxílico. Então, se você vê uma reação de oxidação e surgiu um ácido carboxílico aqui, ó, é porque ele veio da oxidação do aldeído, tá bom? Então, tem aqui, ó, se eu tirar esse oxigênio, tem que pensar que aqui é um aldeído, tiver só o hidrogênio aqui, ó, tá? Então, como é que vai ficar? Vou ligar esse carbono nesse da acetona, vai formar, e no meio entre esses dois carbonos eu vou fazer a minha insaturação. Olha aqui, ó, esse daqui veio da acetona, 3 carbonos, e esse daqui veio do meu metilpropanoico, tá? Juntei, deu essa estrutura. Como é que ficaria o nome dessa estrutura? Como é que ficaria o nome dessa estrutura? Então, agora, para dar nome é forma simples, né? Eu vou classificar a cadeia principal, considerando dando prioridade à minha insaturação. Quem está perto dele vai ser esse carbono aqui, então eu vou começar por ele. 1, 2, 3, 4, 5. Então, tem aqui os meus 5 carbonos. No carbono 2, eu tenho um metil, e no carbono 4, eu tenho um metil. Então, fica 2,4. São 5 carbonos? Então, pente, né? No caso aqui, eu esqueci. 2,4 dimetil, ok? Aqui são 5 carbonos, fica pente, só que aqui você vai colocar onde está esse onde está essa dupla, no carbono 2. Então, tracinho 2N. Então, fica
2,4-dimetilpente-2-eno, tá? Então, tá aí, a alternativa correta seria a D. Mais um exemplo, ele falou que um alceno, né, por ozonólise, seguido da hidrólise, produziu o metanal e o metiletilcetona. Então, aqui é uma cetona. Só que ele colocou o nome, a nomenclatura usual, né? Para quem não conhece esse daqui, butanona. Mas ele colocou o nome usual aí. Então, esse daqui seria o meu produto, partindo de um alceno que eu não sei qual é esse alceno. Então, tá aí o meu metanal, que é o aldeído fórmico, e eu tenho aí o meu metiletilcetona. Como é que eu vou chegar nesses dois caras aí? Novamente, do mesmo jeito que eu fiz no exercício anterior. Vamos fazer o processo inverso. Só que agora eu quero fazer o seguinte, eu quero tirar esse oxigênio. Então, vai ficar assim, ó. Eu tiro o oxigênio, e esses dois carbonos aqui, esse carbono e esse carbono, eles vão se ligar, considerando uma dupla entre eles. Então, aí eu vou ter a ligação desses dois carbonos, considerando uma dupla entre eles dois, vai formar essa estrutura. Como é que seria o nome dessa estrutura? Ficaria assim, ó, lembrando que essa parte veio do meu metanal, que é esse único carbono, e essa outra parte aqui veio da minha cetona, dessa estrutura aqui, tá? Dessa estrutura aqui, ó. São 4 carbonos. 1, 2, 3, 4. Por isso que eu falei que essa substância aqui pode ser também chamada de, oficialmente, chamada de butanona, tá? Então, eu vou ter aqui o meu metil, tá? Vou dar nome da forma, né, que vocês aprenderam. Aqui eu tenho 4 carbonos, aqui é o meu grupo metil, o metil está no carbono 2, então vai ser 2-metil, but, são 4 carbonos, e a insaturação do carbono 1, tá? Eu considero sempre o carbono de menor numeração, então 1-eno. Então fica 2-metil, but, 1-eno. Então, a alternativa correta seria a A. Por hoje é isso. Espero que tenha ajudado e bons estudos.